3 minutinhos passado o tempo, mas a tecnologia, às vezes, é muito boa, mas tem momentos que ela atrapalha a gente, né? Mas deu certo aqui. Então, eu agradeço a presença de todo mundo que estão aqui, que Deus abençoe a todos, que possamos ter uma reunião maravilhosa, que tenhamos muita paz, muito amor no nosso coração e que possamos ter uma boa discussão do Evangelho. Façamos, então, a nossa prece em agradecimento a Deus para nós darmos início à reunião de hoje. Mestre amado de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua luz. Gratidão pelas benesses que tem derramado sobre nós a todo momento, por essas energias maravilhosas que nos equilibram. Agradecemos por esse planeta maravilhoso, pela oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra reencarnados. Agradecemos, Jesus, pelo Evangelho, pelo Consolador prometido e enviado. Que a tua luz, Jesus, seja com todos nós. Abençoe, Senhor, cada um de nós aqui, encarnados, desencarnados, os presentes fisicamente aqui na casa, como os nossos irmãos que estão pelo aplicativo. Seus lares agora serão todos visitados pela energia boa de amor do Cristo. Graças a Deus e que assim seja. Então, hoje nós escolhemos o tema sobre causa e efeito, né? Ou seja, o acaso não existe. Quando nós falamos de acaso, né? Isso por acaso. Na lei de Deus não tem acaso. Tudo na lei de Deus é planejado. Então, Deus planeja tudo. E a nossa encarnação aqui é planejada, ela não vem por um acaso, né? Nós não estamos aqui por acaso. E as coisas não acontecem por acaso. Tudo tem uma razão lógica de ser. Então, quando se afirma, né, que aquilo que plantar, isso mesmo colherá, o que nós podemos entender por isso? Podemos entender que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Lembra que nós falamos, sempre fala assim, o Espiritismo ensina, né? Que o plantio é livre, é o nosso livre-arbítrio. Então nós temos toda liberdade para fazer as coisas, que é o plantio. Mas a colheita é obrigatória. Não tem como nós plantarmos e deixar o outro colher. Nós plantamos, nós colhemos. Agora, é interessante que nós às vezes falamos como se fosse a lei de causa e efeito, aquela lei de como tudo acontecesse do mesmo jeitinho que nós fizemos. Não é bem assim. Primeiro, porque Deus é misericordioso. Deus é misericórdia. Se ele é misericórdia, ele nos auxilia em todo o nosso trabalho. Então, não é necessário que uma pessoa que matou tenha que morrer nas mesmas circunstâncias. Então, às vezes, a pessoa matou por meio de um tiro. Então, ele vai ter que morrer depois de um tiro? Nem sempre. Não tem que ter isso. Porque ele atirou, ele é responsável, vai ter muitos meios de ele reparar. Ele pode reparar amparando. Tem um meio de fazer o amparo. Tem um exemplo que a gente analisa de José Luiz, que nós vamos falar de novo. Quando tem uma lei de Leão, que é a lei de causa e efeito, Moisés ensinava isso, né? Mas antes de Moisés, teve um código de Hammurabi. Um código da história.
E nesse código também era italiano, que era olho por olho, dente por dente, e se fazia do mesmo jeito com o outro. Aí Moisés se baseou nele. Ou seja, lá em Êxodo, Moisés dizia, mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, na lei de Moisés já colocava essa ideia que se a pessoa cortou meu braço, então temos direito de cortar o braço dele ou dele. Então, se cortou, então quebra o dente dele também. Queimou a minha mão, queima a mão do outro. E assim por diante. Então, na época de Moisés, essas coisas tinham sua importância de ensinar, porque o povo ainda era bastante bruto e precisava de uma lei mais dura para que eles pudessem se comportar. Mas o Cristo já veio diferente. Ele veio trazer a lei do amor, não retirando a responsabilidade do nosso Deus. Então, tudo que nós errarmos, seremos responsáveis. Aí, nós podemos pensar bem, mas como será que acontece isso? É uma pessoa, por exemplo, que numa encarnação, ele tinha a esposa dele e tinha duas amantes. Será que na outra encarnação ele vai ser forçadamente ele casar e a esposa ter dois amantes? Será que seria isso? Na verdade, não. Uma coisa interessante vamos lembrar então de André Luiz, né? O André Luiz, ele, no próprio livro Nosso Lar, ele conta a história dele aqui na Terra, e ele mostra quando ele teve com sua mãe. Então, ele desencarnou com 8 anos nas regiões umbralinas, até ele se preparar e ter condição de ser levado. E ele foi levado para o Nosso Lar. Lá, passa um tempinho lá, ele recebeu a visita da mãe. E a mãe foi conversando com ele, falando do pai dele que tinha desencarnado assim, alguns anos antes dele. Já tinha... André Luiz ficou uns 8 anos. O pai dele já havia 12 anos que havia desencarnado e estava lá em Nosso Lar. Aí a mãe do André Luiz foi contar a história para o André, quando o André estava recente, chegado, não estava conhecendo, não estava sabendo a história de como estava a vida do pai dele lá no plano espiritual, nos umbrais. Aí ela contou que ele estava no umbral e ela sempre ia lá visitá-lo, mas ele não conseguia vê-la. E ele estava sendo obsediado por dois espíritos, atormentado muito mesmo por 2 espíritos. Esses 2 espíritos eram as suas 2 amantes que ele teve quando encarnado. Então, ele traía a esposa, tinha 2 amantes, só que ele não foi fiel para as amantes também. Então, ele prometeu muitas coisas para essas amantes, no final das contas, deixou elas sem nada também. E causou-se um ódio muito grande entre elas e ele, elas com ele. Então, elas estavam com muito ódio, embora tenha sido amante dele, tinha muito ódio. Ele desencarnou, elas também desencarnaram, e elas, com aquele ódio, foi obsidiar ele lá no umbral, obsidiando no umbral. Aí a mãe do André Luiz falou assim: olha, eu estou com um plano para tentar ajudá-lo. Eu estou programando, pedindo e nós vamos reencarnar. E vai ser meu esposo de novo. E essas 2 almas que obsidiam a ele, eu quero trazê-la para ser nossos filhas.
Aí vamos entender, né? Ele cometeu erros, ela cometeu erros, não, já liguei. Mas a bondade divina Agora eu estou permitiu a mãe do André Luiz, esperando. com um coração enorme, auxiliá-las. O pai que cometeu, que foi amante, que cometeu esses desvios, ele é responsável, sim. Então, na recuperação dele, que ele faz. Coisa que a Toca fez, Ele vai ter muita e a batata que a Toca fez no sábado. Mas ele, se ele fizer um vocês não vão estragar aqui. ele vai ficar livre tipo sorteio, sabe? Desse desvio que ele teve, tanto com a esposa como com as próprias mães. Ele fica livre. Se ele fizer um bom trabalho. Então, significa que nós somos, quando fala lei de tradição, é a lei da responsabilidade. Então, se nós desviamos se quiser, eu vou te soltar. aquele caminho, nós temos que encaminhá-lo. Então, acontece muitos casos de trazermos espíritos novos. Não, mas ontem que eu passei lá, falei para a moça. Vai entregar aqui, quinta-feira, que ele é ator do país para receber. Sendo pai. Estava esperando, né? A Sandra pegar outro. Encaminhar filho, ou sendo mãe, talvez maior ainda, né? A facilidade que a mãe tem para poder encaminhar os filhos. Às vezes você quer dormir. Aqui, deixa eu te contar. E bondade divina estão evidentes nas manifestações da lei. Quer saber aqui para tudo? Então, a lei de causa e efeito é verdadeira? Tá lá em minha casa, minha cama. Você foi assim, tá? Sim, acontece. Mas há duas coisas importantes. Justiça. Ai, é bom demais chegar em casa. Ninguém, que Maria foi lá hoje, né? Não é uma justiça. Tá aí? Então, chegou tudo limpinho, baratinho. Com misericórdia. Que sonho. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, gente. Então, um barulhinho. Já deu certo. Deixa eu ver se eu tô. você. Não, eu tô não. Então, pensamos bem, né? Deus é justo, mas Ele é misericordioso. Ou seja, Deus é justo e bom. Então, se Deus fosse exigir de nós, aquele que matou 5 tiver que morrer 5 encarnações morrendo essa morte por homicídio, imagina aquele que coordenou uma guerra, por exemplo, que milhões foram mortos por sua iniciativa. Imagina quantas encarnações, não seriam milhões de encarnações que ele teria? Então, na verdade, existe a misericórdia de Deus, que Ele dá a oportunidade de nós fazermos o bem para evitar as dores, porque o bem compensa. O próprio apóstolo fala que o amor cobre multidão de pecados, ou seja, o amor ele reduz as nossas dívidas, né? Reduz nossos erros. E além do mais, nós só sofremos enquanto nós precisarmos, né? Mas quando nós já galgarmos a evolução maior, para que o sofrimento? O Kardec, no livro Céu e Inferno, fala o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então, é importante colocar isso na balança. Então, lembremos que o nosso bem, ele desfaz o mal. Então, não é necessário a gente ficar a sofrer todos os males que nós praticarmos, não. Porque o bem, ele
reduz o mal. É como se fosse uma balança. Se tem a balança, o peso do mal e o do bem, então, à medida que nós aumentamos o bem, o mal vai subindo, vai reduzindo a força, porque o bem estará mais forte. Por isso, Jesus, ele recomenda, né, que façamos o bem. Porque ele fala que o bem é o que vai fazer nos crescer, né? Então, porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. Então, é o livre-arbítrio. Então, Deus é bom. Então, eu quero plantar, eu posso plantar. Se eu quiser plantar o bem, eu posso plantar. Mas se eu quiser plantar o mal, eu posso plantar. Mas como ele é justo, nós colhemos o que plantamos. Que coisa mais maravilhosa isso, né? Porque se não fosse assim, se nós não fôssemos responsáveis pelos nossos atos, quando que nós iríamos crescer? Porque à medida que nós fazemos o mal e vimos que aquilo nos machuca, fazemos o mal e vimos que ela machuca de novo. Fazemos o mal e vimos que ela nos machuca de novo. Então nós vamos aprendendo a evitar. E à medida que nós fazemos o bem, isso alivia dores, fazemos o bem de novo, alivia de mais dores, vamos aprendendo a fazer o bem, e assim nós vamos caminhando na direção de Deus, aprendendo a praticar o bem e, consequentemente, evitando a prática do mal. É por isso que o Espiritismo nos ensina isso e nos fala que a lei de causa e efeito, porque a lei realmente é isso, é causa e efeito, porque nós somos responsáveis. Sócrates, um dos filósofos mais conhecidos da humanidade, sintetizou o que pensava sobre a lei de causa e efeito numa frase de grande sabedoria. Ele diz simplesmente: a justiça conduz aos nossos lábios a taça que nós mesmos envenenamos. Aqui ele se referiu apenas aos atos infelizes do ser humano, mas nós podemos tentar que a justiça também nos devolve em forma de bênçãos todas as boas ações que praticamos. Essa é a lei. Fizemos uma taça de fel, esse líquido, nós vamos ingerir esse líquido amargo. Mas se nós preparamos uma taça de suco de maracujá, de suco de uva, de suco de acerola, nós vamos provar desse suco maravilhoso também. Então, olha que maravilha é a lei de Deus. E é com isso que ele faz com que nós cresçamos. Porque se nós fizermos o mal, fomos plantando o mal o tempo todo e não tivesse consequência, quando que nós iríamos aprender? Seria bem complicado aprender se não tivesse consequência nenhuma. Para agradar a Deus, diz 642 do Livro dos Espíritos, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Porque quando nós não fazemos o bem, isso já é um mal. Eu sempre observo as palavras do Cristo e ele fala para a gente mais ou menos assim. Ele não fala que a pessoa vai sofrer pelo mal que fez, muito não. Ele vai longe. Ele fala da ausência de bem. Até eu já comentei algumas vezes do rico e Lázaro, né? O rico e Lázaro é isso, né? O rico não fez, dentro da parábola, não fala um momento que fez mal para o pobre, para o Lázaro. Mas o Lázaro estava ao seu lado,
deitado no chão ali próximo da casa dele, e ele via todo dia e ele não ajudava. E quando foi o resultado, quando se encarnaram, ele foi para os umbrais e o Lázaro foi, lá na Bíblia, fala o seio de Abraão, que é, ou seja, uma escola espiritual já organizado, já foi para um tratamento espiritual, recebeu a luz, recebeu tudo, mas porque ele já estava pronto para isso. Mas aí que eu estou lembrando, hora nenhuma se fala que ele foi para o mal, porque foi para o sofrimento, lá, o rico, porque ele fez o mal, não, porque ele não fez o bem. Não fazer o bem quando isso está nas nossas mãos para fazer, diz o Evangelho, diz a questão, e é o mal. Que ele fala, então não fazer o bem já é um mal. Através dessa lei, Deus nos torna responsáveis por todos os atos livremente cometidos, pelo mal que fizemos, pelo bem que deixamos de fazer quando podíamos, pelas consequências de termos deixado de fazer esse bem. Isso quer dizer que todo bem ou mal que fizermos hoje, algo de força equivalente amanhã irá nos beneficiar ou prejudicar, se nesta ou em outra vida. Sendo assim, o alcance dessa lei é muito maior. Ela não se limita às ações praticadas na encarnação presente, mas a todas as ações praticadas em tempos passados. A lei ainda diz, esta lei não tem, como muitos pensam, um caráter punitivo, mas sim uma ação educadora. Então Deus não pune, é interessante lembrar que Deus não pune. Deus nos dá a oportunidade de reparar, de corrigir. Eu sempre coloco uma analogia de uma mãe. Quando ela é bem equilibrada e o filho quebra alguma coisa que ele pode consertar, ela não vai bater. Ela vai pedir, meu filho, conserte. Se ele sujou, meu filho, limpe. Ou seja, não precisa você espancar, não precisa punir, basta simplesmente exigir que ele corrija, que ele limpe, né, aquilo que ele sujou, que ele faça correção. E Deus também é dessa forma. Ele nos dá a oportunidade. Então, se nós desviamos, na próxima encarnação, Deus vai nos dar a oportunidade de receber aquela pessoa que eu desviei e de eu receber como filho, para eu tentar encaminhá-lo. Algumas vezes eu consigo, outras vezes, mas se eu não conseguir, tem outras oportunidades, porque Deus nos dá sempre oportunidade, porque Ele é misericordioso. Aquela ideia de temor a Deus, né, que ainda se tem muito, as pessoas falam muito de temor a Deus, que as pessoas têm que temer a Deus, têm que ter temor a Deus. O Espiritismo ensina que não. Nós não temos que ter temor a Deus, porque temor é medo. E não temos medo de Deus. Deus é só amor. Por mais que nós erramos, Deus nos dá oportunidade. E Deus nos dá oportunidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, 1 milhão de vezes. Ele sempre dá oportunidade para nós. Ele não tem pressa para a gente. E ele dá oportunidade. Só que é importante, quando nós procurarmos acertar logo, porque vai evitar esse trabalho, esse retrabalho, né? Então, não é preciso sofrer para resgatarmos uma dívida. Não precisa sofrer. Mas, através do amor, podemos atingir o mesmo alvo de uma forma mais ampla e sem dor. Então, a gente não tem que sofrer, obrigatoriamente sofrer, para resgatar uma dívida. Podemos, com muito mais facilidade, resgatar pelo amor. O exemplo
vamos lembrar da mãe de André Luiz, que o pai de André Luiz cometeu um deslize forte, tanto com ela como com aquelas duas criaturas. Mas aí ela, com o seu coração bondoso, programou a encarnação para trazê-lo de novo, ser novamente marido dela e trazer as duas irmãs que foram desviadas para que eles reeducassem, para que ele trouxesse elas para o caminho certo. E com isso, se ele conseguiu, com certeza, ele vai ficou livre daquela aprovação, ou seja, daquela dívida. Com amor, se cobre também as dívidas. Não tem que ser só pela dor, não. Então, repetindo o ensinamento do Cristo, Pedro esclarece em sua epístola: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós, para consolidar, né, a nossa fala, vem essa fala de Pedro: o amor cobre multidão de pecados. Palavras de Pedro. Ele nos mostra que não precisa obrigatoriamente passar por sofrimentos. Podemos amar e o amor vai nos resgatar de erros e de dores futuras. É isso que nós tínhamos que falar. Que Deus ilumine os nossos corações, que Deus nos ampare sempre, pedindo que Jesus possa abençoar cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes, fisicamente e de forma online, que seus lares sejam visitados e amparados.